Nós concordamos. Queremos que ela seja feliz. É o melhor que podemos fazer. Com a significativa ampliação do processo de urbanização no Brasil nas últimas décadas, é possível notar em cidades de grande e médio porte a formação de extensas regiões periféricas, distantes do centro histórico e comercial nesses municípios. Em geral, essas regiões são ocupadas por migrantes ou filhos de imigrantes e trabalhadores de baixa renda, principalmente negros, o que evidencia o racismo e as desigualdades sociais no nosso país. E chama a atenção por concentrar altos índices de criminalidade ou pelas formas de organização de seus moradores em ações reivindicatórias. No entanto, sobretudo nas últimas décadas, outro aspecto vem atraindo olhares de todos os lados para as periferias brasileiras: a produção artístico-cultural desses moradores. A chamada cultura periférica ou arte de periferia é composta por um conjunto de ações, tais como saraus com poetas e escritores moradores desses bairros, produções de audiovisual, músicas, grafites, danças, cortejos e batucadas, que apontam para outro imaginário simbólico desses locais. Em São Paulo, por exemplo, há mais de uma década, diferentes ações culturais que acontecem nas periferias têm se caracterizado por um novo movimento político na cidade. Tamanha a força dessas produções culturais, protagonizadas sobretudo por jovens. Um ritmo que surgiu e cresce nas periferias brasileiras é o funk, que é muito marginalizado por vir das periferias, como diz Anitta, uma cantora de funk que ultrapassou diversas barreiras e ganhou protagonismo nas periferias e no mundo todo. O contexto da letra que está no funk, você tem que mudar o contexto da realidade de quem está nascendo ali naquela área que faz o funk. Essa rejeição ao funk parece ir além de gosto musical. Para você, de onde ela vem e por que é tão forte? Não, a rejeição ao funk é única e exclusivamente porque o funk veio do pobre, né? Veio da favela. E é muito difícil para você que nasceu naquela realidade você cantar sobre coisas lindas, o barquinho vai, a tardinha cai. Você não está nem vendo isso. O funkeiro, nada mais ele canta a realidade dele. Então, se ele acorda, abre a janela e vê gente armada, se ele acorda, abre a janela e vê gente se drogando, se ele vê pessoas se prostituindo, ele é a realidade dele. O hip hop pode ser considerado apenas um estilo de música ou de dança, mas para muitos ele é um estilo de vida. Através do hip hop é possível conscientizar, educar, protestar, promover, divertir e instruir outras pessoas. Um dos principais objetivos dessa cultura é reivindicar os direitos de todos. O hip hop começou em meados dos anos 70, no bairro do Bronx, em Nova York, e foi trazido por imigrantes afro-jamaicanos. O hip hop é composto por rap, breaking e arte de grafite. O estilo proveniente principalmente das periferias tem muita influência atualmente e vem crescendo muito. Grafite versus pichação. Quando o assunto é a diferença entre grafite e pichação, o aspecto mais relevante e que traz esse contraste entre as duas formas de expressão artística é que, enquanto o grafite é baseado em figuras, a pichação é baseada em letras. No entanto, as duas artes têm um contexto social quase semelhante. Ambos intervêm na paisagem urbana, fazendo a população refletir sobre o que está sendo representado. Por isso, para entender melhor a diferença, é importante se aprofundar no contexto histórico de cada uma. A palavra grafite deriva do italiano graffito e representa um movimento de artes plásticas em que o artista cria uma linguagem intencional para interferir na cidade, aproveitando os espaços públicos da mesma para a crítica social. Na década de 1970, em Nova York, o grafite ganhou grande repercussão mundial. Porém, existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano. E ainda na pré-história podemos encontrar primórdios do grafite, quando os homens faziam inscrições na caverna, assim como no Egito Antigo,
onde muitas mensagens de grafite são encontradas nas paredes de templos, mortuários sagrados e pirâmides. Os grafiteiros se apropriam do espaço público a fim de transmitirem mensagens de cunho político, social, cultural e humanitário através da arte. Dessa maneira, o grafite vai muito além de uma linguagem artística, já que pode ser usado como instrumento de protesto e de transgressão dos valores estabelecidos. Como a década de 70 foi um período que de fato marcou a história do grafite, vale a pena se aprofundar no assunto. No bairro nova-iorquino do Bronx, deu-se o início do movimento. Os jovens naquela época utilizavam as artes nas ruas como forma de protesto. O grafite está diretamente ligado ao hip-hop e reflete muito a realidade das ruas. Um dos principais estilos utilizados no grafite foi o old style, com aquelas letras gordinhas e coloridas. A pichação gira em torno de expressões gráficas pintadas em muros e edificações das cidades. Muitas vezes chamada de vandalismo, a pichação é uma forma de expressão de grupos marginalizados da sociedade, em especial jovens da periferia. Sua origem vem da França, em 1960, período da contracultura e das revoluções estudantis, que tomaram de assalto a cidade de Paris. Uma das formas de protestar contra o governo foi a escrita de mensagens em muros e prédios públicos. E com o passar do tempo se espalhou no mundo, e hoje em dia é encontrada em quase todos os lugares. No Muro de Berlim, entre outros lugares, é possível encontrar diversas pichações que manifestam as opiniões dos oprimidos. As mensagens, muitas vezes incompreensíveis, saem da periferia para os centros, a fim de persuadir a população e conseguir mudanças. A pichação é uma expressão cultural da cidade, e para entendê-la, temos que identificar suas relações com a realidade de onde vivemos e a invisibilidade social e econômica da população da periferia. Concluindo o raciocínio sobre o tema retratado, é possível afirmar que a arte não pertence só aos museus e centros culturais, mas também às paredes das ruas, os túneis e prédios da cidade.